Olá, meus amigos, como é que vão? Tudo bem? Já há um tempinho aí que eu não faço um vídeo para falar com vocês, mas hoje eu estou aqui nessa belíssima cidade da ilha de Vancouver chamada Sydney. Sydney fica um pouquinho mais de 1h30 de ferry from Vancouver. Então, de Vancouver nós pegamos um ferry para chegar aqui. Sydney é uma bela cidade, fica a 5 quilômetros da Swartz Bay, é onde para o ferry de Vitória, né? Enfim, talvez alguns de vocês já conheçam Vitória, né? Que é a nossa capital, a capital aqui da British Columbia. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre climatério. O que é o climatério e como a apiterapia pode beneficiar as mulheres nessa fase. Bom, o climatério é uma fase do ciclo de vida da mulher que começa em torno dos 40 e vai até os 55 anos aproximadamente. O climatério é uma fase na qual ocorre a menopausa. O que é a menopausa? É a última menstruação. Se a mulher ficar um ano sem menstruar, dizemos que a última menstruação foi a menopausa. Como na música, né? Quando você tem aquele símbolo, né? Menopausa, você tem que parar. E assim é, né? E assim é também a menopausa. É a última, um ano após a última menstruação. É chamada de menopausa. Durante o climatério, então, essa fase da mulher, semelhante à puberdade, onde ocorre a menarca na criança, que é a primeira menstruação. Durante a puberdade é uma vez só. Menopausa é uma só. É a última. Pubarca, a menarca, é a primeira. Okay? Mas o climatério é uma fase normal, de vida normal. Todavia, existe o climatério chamado síndrome, que é o climatério descompensado. O que significa isso? Significa que a mulher começa a apresentar alguns sintomas em decorrência do déficit hormonal que ocorre no seu organismo, principalmente do estrogênio, que é um dos principais hormônios produzidos pelo ovário. Parte também é produzido pela glândula suprarrenal, uma glândula que parece um chapéuzinho que fica em cima do rim, né? Então, na córtex dessa suprarrenal, ou também chamada adrenal, temos também a produção de hormônios esteroides, entre eles hormônios femininos. Bom, então, durante essa fase do climatério, há um decréscimo desses hormônios, podendo levar a alguns sintomas, não em todas as mulheres. Algumas podem sentir essa deficiência hormonal. Isso é caracterizado principalmente por aquelas ondas de calor, aquele calorão que a mulher sente, que nós chamamos de idade do leque, né? Ou seja, tem que ficar se abanando, ou durante a noite ela acorda com aquele calorão e vai para a janela e fala: preciso ar. Cadê ar? Marido, arruma um ventilador, liga esse ar-condicionado. Pois é, então é isso. Então essas ondas de calor são chamados, do ponto de vista médico, sintomas vasomotores. Por quê? No nosso hipotálamo existe um centro termorregulador. E na mulher, esse centro, com a deficiência de estrogênio, pode levar a esses sintomas vasomotores, esse calorão. Além disso, existem outros sintomas, tais como irritabilidade, mais ansiedade, pode ter tonturas, vertigens, né? Essa tontura pode acontecer.
Que mais? Problemas de secura no aparelho geniturinário. Então, a mucosa vaginal fica mais seca, então é difícil, muitas vezes, a relação sexual, que pode inclusive até sangrar, né? Porque fica uma espessura menor na mucosa vaginal, na parede vaginal. Isso pode acontecer. Também acontece problemas na bexiga, podem acontecer, né? Inclusive ao que se chama de prostatismo feminino. A mulher não tem próstata, óbvio, o homem que tem. Mas nessa fase chama-se prostatismo porque a mulher começa a ir várias vezes ao banheiro por essa deficiência hormonal que leva à diminuição da espessura da mucosa na bexiga, na uretra. A uretra pode apresentar um certo prolapso, né? Uma esterilização do meato uretral. Isso é muito incômodo. Isso é muito incômodo. Enfim, outra coisa que pode acontecer são tremores, insônia. A mulher pode perder o sono durante essa fase, tudo devido à deficiência estrogênica. Em alguns casos, a mulher se beneficia muito com a terapia de reposição hormonal, TRH, mas isso só pode ser feito, essa TRH, que basicamente é a administração de estrogênio. O estrogênio pode ser por via oral, são comprimidos que a mulher toma de estrogênio, ou pode ser através de implantes na pele, embaixo da pele, ou até PETs, também PETs que se colocam, são colantes, né, que tem estrogênio, coloca na pele, no ombro, por exemplo, na região das nádegas, enfim, né, nas costas, não na mama. Por quê? O estrogênio estimula muito o tecido mamário, que já foi relacionado, e é relacionado na realidade, com a indução do câncer de mama, que é um dos cânceres mais comuns na mulher, principalmente durante essa fase, né, do climatério e na sterilidade. Então, câncer de mama é algo que preocupa. Por isso, essa TRH, essa terapia de reposição hormonal, está indicada no máximo por 5 anos e com um controle muito grande do tecido mamário e também endometrial, do útero, porque ele pode estimular também a mucosa de dentro do útero, que chama endométrio, e pode eventualmente levar o desenvolvimento de células anormais, inclusive o câncer endometrial, uma hiperplasia do endométrio, um aumento da camada desse endométrio e eventualmente células atípicas que estão relacionadas ao pré-câncer e câncer de endométrio. Então, cuidado. Por isso, existe a apiterapia para controlar essas situações indesejáveis do climatério descompensado, chamado síndrome do climatério. Então não é para todas as mulheres em geral, tá? Mas especificamente para essas. E quais são esses produtos? A Belinha nos ajuda bastante. A Belinha é fantástica, né? Uma criação do nosso bom Deus que nos dá uma série de benefícios. E quais seriam esses produtos apícolas que ajudam a mulher para combater esses sintomas indesejáveis? Nós temos própolis verde, temos a geleia real, que é a comida das abelhinhas, e temos o pão de abelha, também chamado de pólen, pão de abelha ou pólen. Não pólen das flores, não esse aí. Esse é a matéria-prima para fazer o pólen, que é colhido das colmeias. Então a abelhinha pega esse pólen, processa esse pólen,
no seu aparelho digestório e acaba depositando esse pólen, que é extremamente nutritivo. Ele tem todos os aminoácidos essenciais, extremamente proteico, tá? E ele contém inclusive 3 vezes mais o teor de ferro do que a carne bovina, para vocês terem uma ideia. Então é fantástico. A geleia real é o alimento das rainhas. A rainha, para vocês terem uma ideia, ela vive 4 anos, em torno de 4 anos, enquanto a operária, que é aquela que trabalha, que pega o pólen, que pega o própolis, enfim, né, que vai também trabalhar, produzir essa geleia real, ela vive 90 dias. Olha a diferença, 90 dias. Só que a geleia real é o alimento específico da rainha, é só a rainha que come. Não, operária não. Eventualmente uma operária pode virar rainha, mas ela tem que ser tratada com essa geleia real. Que interessante, né? Então existem evidências científicas mostrando grande benefício desses produtos apterápicos na síndrome do climatério. É isso. Deixa eu ficar por aqui, porque eu gosto muito de falar, vocês sabem, né? Mas eu acabo falando demais, então vamos ficar por aí. Eu só gostaria de dizer para vocês o porquê que eu estou aqui em Sydney, essa bela cidade, né, que poucos conhecem. É uma cidade que tem muitas ilhas, dá para vocês observarem aí talvez. Dá para ver aí? Tem muitas ilhas aqui perto, tem uma bela marina. Nós temos um waterfront aqui, muito lindo, tá vendo? Lá distante, bem distante, tem a marina. Então os barcos saem daqui para passeios. Nessas ilhas existem dezenas de ilhas, pequenas ilhas, ilhotas, aqui na região do Salish Sea. Tá? Aqui fica mais ou menos a meia hora de Vitória, 40 minutos, meia hora, 40 minutos de Vitória, né, dirigindo. Com a minha bike eu demoro 1h30 mais ou menos, Mas é isso. E eu estou aqui, eu fico 2 dias e meio por semana, que eu trabalho como bodywork therapist num spa. Depois eu posso comentar mais a respeito desse trabalho aqui, né? Mas continuo médico, né? Continuo ginecologista, enfim, tá certo? E é só por hoje, tá bem? Beijo a todas, grande abraço. E agora, dia 30 de setembro, estarei no Brasil. Vou ficar um mês aí, outubro inteiro, volto dia 3 de novembro. Estou voltando aqui para a terrinha, para Vancouver. Até mais, gente.